Quem já está conosco aqui em nossos estúdios é o governador do estado, Ricardo Coutinho, para bater um papo com a gente. Governador, boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Danildo, boa tarde, Gustavo. Quero cumprimentar todos os que fazem a Campina FM, cumprimentar também minha vice-governadora Lígia Feliciano, o vereador Anderson Maia, o deputado federal Damião Feliciano, que aqui se encontram, e me colocar à disposição de vocês para os assuntos que porventura julguem importantes, não só para Campina, como para a Paraíba e quem sabe para o Brasil. O governador, já que a gente está no período da campanha e as restrições da legislação eleitoral não permitem que a gente fale sobre alguns aspectos da política, notadamente a política eleitoral, infelizmente, vamos falar um pouco sobre gestão. E eu vou rememorar aqui uma pergunta que eu fiz ao senhor faz mais ou menos 8 anos, quando o Ricardo Coutinho era candidato a governo da Paraíba pela primeira vez. Eu estou aqui na Campina FM como editor faz 4 anos, mas como a apresentação era no jornal de manhã, ainda não tinha entrevistado o governador aqui no de meio-dia. E há mais ou menos 8 anos, porque foi nesse período, quando o senhor disputava a eleição, em um outro veículo, eu lhe perguntava o que é que o senhor pretendia fazer caso fosse eleito governador, qual seria a primeira ação que o senhor pretendia implantar à frente do estado. E o senhor respondeu mais ou menos que o senhor pretendia mudar a forma como a Paraíba conhecia a gestão pública, a forma de governar o estado da Paraíba. Passados 8 anos, o senhor acredita que teve êxito nessa missão? Mudamos muito, Lenildo. Mudamos muito. A relação da política com a sociedade foi bastante modificada na Paraíba. A relação dos recursos públicos com os interesses coletivos da população foi muito modificada. Se você andar em qualquer região desse estado, você vai perceber um fenômeno extremamente importante, que são 2. O primeiro deles, apareceu o dinheiro próprio do estado. Você não contabiliza uma obra de grande porte aqui dentro da Paraíba, antes do nosso governo, que tenha sido feito com recursos próprios do povo da Paraíba. A relação do FPE era 2/3 em relação à receita. O Fundo de Participação dos Estados, que é uma transferência voluntária da União. E 1/3 apenas era do ICMS. Hoje 2/3 são do ICMS. Nós adquirimos uma espécie de independência progressiva, claro, dentro da nossa realidade, mas uma independência porque crescemos a nossa economia. E ao mesmo tempo, indiscutivelmente, nós soubemos distribuir esses recursos utilizando principalmente o orçamento democrático. Nós também mudamos muito a relação da política com as coisas públicas, né? Você não vê mais nenhum soldado, cabo ou sargento ser transferido porque o líder de algum lugar não gosta dele, ou então ele tomou uma medida a favor da lei e imediatamente era transferido. Era assim que era a Paraíba. Nós, hoje, as promoções, ninguém mais pede ao governador, rapaz, põe ali alguém para tenente-coronel, o outro para major. Eu construí uma blindagem para isso. As pessoas, os promovidos, tem deles, eu ligo pessoalmente para poder dizer por que eu tô promovendo. E alguns não acreditam que um governador está ligando para poder dizer e dizer que ele está sendo promovido. Não é porque me pediu, não, porque ninguém me pediu. Está sendo promovido porque eu acompanho, tenho aqui um relatório diário sobre cada área integrada de segurança pública e vou mensurando aqueles oficiais que estão se entregando mais, que estão pontuando mais. Enfim, são coisas que cresceram a republicanidade do estado da Paraíba, um estado marcado por oligarquias. E quando você cresce a republicanidade, você derrota as oligarquias, porque a oligarquia, para exercer o poder, não é bom para o povo. É bom para a família, é bom para o grupo, mas não é bom para o povo. E o meu papel foi exatamente esse. Nós avançamos muito, mas nada na vida é por si só determinante. Tudo precisa evoluir, tudo precisa ter continuidade, principalmente as mudanças. Eu já vi mudanças, eu fiz mudanças no município de João Pessoa quando fui prefeito por 5 anos, e eu vi como elas foram destruídas, porque não houve a continuidade. Compreendeu? Então as mudanças que nós fizemos na Paraíba precisam ter continuidade para avançar, para melhorar, porque eu não posso ser o supra-sumo, eu tenho que ser apenas o estágio
e é isso que eu pretendo ser, o estágio para que o meu sucessor possa não só dar continuidade, mas fazer muito mais do que eu, porventura, tenha conseguido fazer. O senhor teve na sua primeira gestão uma relação, sobretudo no primeiro e segundo ano, muito difícil com a Assembleia Legislativa da Paraíba. Quanto dessa afirmação que o senhor faz de uma política diferente teria participação nessa relação tanto quanto difícil com o Poder Legislativo no início do seu primeiro governo? Olha, eu lembro que tentaram me caçar, né? E não havia nenhuma acusação, não havia motivo. Eu lembro que para pegar um empréstimo para a Cagepa, que antes era deficitária, e de 2015, 2016 para cá, pela primeira vez passou a ser superavitária, primeiro com 19 milhões, 2016, de superávit, ano passado com 65 milhões, e esse ano nós vamos fazer mais de 100 milhões de superávit na Cagepa. Gestão correta, gestão pública, e esse dinheiro retornando para as adutoras, para a expansão de rede, ou seja, e eles se insurgiam contra tudo e contra todos. Na verdade, eu só perdi uma votação na Assembleia no primeiro mandato, mas é porque eu me agarrei com o povo, amigo. Eu trouxe a população para que ela fosse uma espécie de juíza, né, dos conflitos que existiam, porque os conflitos não partiam do executivo, não partiam de mim e de Lígia, partiam do legislativo, que queria um outro patamar que existia anteriormente e que eu não me proponho a fazer aquilo, não me propus e nem me proponho a estabelecer esse tipo de relação, né? Eu acho que eu fui deputado e quem me dera que na época que eu fui deputado eu tivesse o orçamento democrático para eu aprender, né? Só que cada um pensa de uma forma, e naquele momento da história você tinha todo um segmento da política, ou a maioria do segmento da política, que não compreendia os passos, não queria as mudanças, né? E achou que ao tentar me impedir, essas mudanças não viriam. Só que o governo é um governo muito determinado. Você é analista político, você acompanha isso, né? Quer dizer, os grandes debates que ocorreram, se você lembrar aqui do racionamento de água, do fim do racionamento de água aqui em Campina Grande, um debate completamente sem sentido, porque quem tem que dizer, ou quem tem que operar o fim ou não, né, do racionamento era o governo e eram os técnicos, não era a política, não era aquela coisa de alguém dizendo não pode parar o racionamento porque não veio falar comigo, e eu sou obrigado a falar com alguém, né, porque alguém tem um cargo político, e chegar lá e dizer, olha, me dê licença para poder acabar um racionamento. Eu sei o que é viver numa casa sem uma caixa d'água, esperando água da rua, sem ter dinheiro para comprar um tonel, juntando água em panela e tendo poucas panelas. Ou seja, é preciso olhar para as pessoas, né? E a política muitas e muitas vezes não olha para as pessoas, olha muito mais para os confrontos, para a disputa do poder, somente pelo poder. Eu vejo nessa atual disputa, eu não vou aqui defender ninguém, mas nessa atual disputa, gente entrando no TRE para suspender a Cauã, os voos do helicóptero. Vê se isso tem fundamento, pelo amor de Deus. Era a mesma coisa dizer, não, suspende as adutoras que nós fizemos, 1.500 quilômetros, para no dia da eleição, para que ninguém lembre que aquela água veio por conta do governo, né? Interdita as estradas, né? Fecha o Hospital do Trauma de Campina Grande, que fomos nós que abrimos, e fecha o Hospital do Câncer lá em Patos. Enfim, é algo absurdo. É você não separar aquilo que é republicano daquilo que é pessoal. E, infelizmente, uma boa parte da nossa oposição dentro desse estado não consegue compreender isso. E, ao não conseguir, ficaram para trás. Não conseguem se estabelecer como alternativa viável, moderna, construtiva para esse estado. E ficam só rememorando coisas para trás que a população, penso eu, não tem mais o menor interesse. Eu vou colocar o Gustavo Xavier na conversa, mas tem uma pergunta que decorre naturalmente dessa pergunta que eu lhe fiz agora. Houve uma melhora na relação, o clima já não é mais tão complexo como aquele que a gente teve ali no primeiro, segundo ano do seu governo. Essa melhora na relação se deveu a um posicionamento novo da parte da Assembleia Legislativa ou a uma flexibilização por parte do governador Ricardo Coutinho? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas, porque se você observar bem, Lenildo, há um corte muito importante que foi a eleição de Adriano Galdino para presidente e em seguida a de Gervásio Maia.
A Assembleia passou a dialogar, não foi com o governo, foi com a sociedade. A Assembleia passou a ter um outro tipo de comportamento que não era ser contra tudo e contra todos. Era um negócio que não funcionava, né? Você colocava lá um projeto, automaticamente o projeto dormia, não andava. Projetos que ninguém tinha como ser contra, porque eram projetos importantes para aperfeiçoar as coisas aqui dentro. E ao mesmo tempo o governo, que em alguns momentos no início nós tivemos que ser duros para poder afirmar aquilo que a gente acredita. Se eu fosse um governante covarde, no termo real da palavra, né? Não, eu vou recuar disso, mesmo sabendo que é a melhor coisa, mas eu vou recuar porque eu posso perder meia dúzia de votos. Eu não raciocino assim. Eu nunca raciocinei assim e vou sair do governo no dia 31 de dezembro, vou passar a faixa no dia 1º de janeiro, sem raciocinar dessa forma. Eu tenho assim um compromisso comigo mesmo. Sinceramente, eu não estou aqui fazendo proselitismo, mas eu tenho um compromisso de que a política é o grande instrumento de transformação de uma sociedade. E ela pode ser, sim, esse grande instrumento, como pode não ser. E eu não poderia deixar passar uma oportunidade que a mim foi dada, eu que nunca tive um parente sendo vereador, eu que não tenho ninguém na família, eu que não permiti ninguém ser candidato. Pode ver, não tem. Minha família, eu quando fui, eu não, né? Isso não quer dizer que alguém dentro de uma família que tenha candidatos seja errado, não. Pelo contrário, você tem dotes. Eu para exatamente não concorrer com os meus aliados, inclusive, né? Para poder preservar a condição de governador que eu passei. E depois eu não sei, eu não controlo a vida de ninguém, mas eu assumi determinadas posturas que num primeiro momento eu tive que mostrar força para defender aquilo que eu acredito, e todas aquelas disputas que eu assumi, sinceramente, nós ganhamos o debate, nós ganhamos a opinião pública, nós mostramos às pessoas que através do resultado eram muito melhores. Eu vou dar um exemplo. Aquela conversa fiada de terceirização das escolas de educação, privatização da educação, que demonstrou apenas o pouco nível da oposição. Eles não sabiam o que estavam dizendo. Tem nada de terceirização, de privatização, muito pelo contrário, a educação na Paraíba é mais pública do que nunca. Eu fui ali no Raul Costa na semana passada e eu vi a proatividade da juventude, né? Eu vi como a escola mudou. Né? O Anésio Leão, que teve um homicídio há uns 2 anos lá dentro, hoje você tem, né, toda a escola com uma produção de arte e de cultura extremamente importante, né, com o ensino integral, ou seja, e aquela parte que era a parte da telha, que era a parte da lâmpada queimada, que era a parte, sabe, de um vazamento na caixa d'água, essas coisas não tinha por que ficar com o diretor. Não tinha por que esperar pela Secretaria de Estado da Educação fazer uma licitação, demorar 4 meses, brigarem lá 20, 30 empresas e ao mesmo tempo o problema não ser resolvido. Aí nós pegamos organizações sociais para 2 coisas. Uma, regularizar pessoal. Acabar progressivamente com o prestador de serviço, como acabamos com os codificados, que era a maior fábrica de corrupção que existia aqui dentro. E o meu governo acabou, porque nós temos matrícula, demos desconto em previdência e demos nome. Tá tudo no TCE, demos nome, né? E a segunda era tornar o ambiente administrável para que a direção da escola, que é indicada por nós, naturalmente, é do Estado, pudesse, e os professores pudessem trabalhar melhor a questão da pedagogia. Esse debate nós ganhamos. Nós ganhamos todos os outros debates mais polêmicos, né? Eu citei aqui racionamento, enfim, tudo. Se a gente for aqui lembrar, você vai ver que tem uma série de coisas que a oposição levantava como se fosse um grande problema, e na verdade era a solução que nós estávamos trazendo. Nesse choque, eu não podia entrar com o pé mole, porque senão quebrava o meu pé. Compreendeu? Eu tinha que entrar firme, defendendo aquilo que eu acredito e defendendo aquilo para o qual eu fui eleito. Né? E é por isso, então as 2 coisas se somaram. A Assembleia se tornou mais madura, indiscutivelmente, mudou de rumo, mudou de prumo, e e o governo do Estado também, ao avançar, né, flexibilizou no sentido de
do debate, no sentido da compreensão, no sentido de pegar, inclusive, contribuições importantes que vêm da Assembleia. São dois movimentos, eu acho que eles são compatíveis entre si. Vamos colocar aqui o representante do município de Esperança nessa conversa. Muito boa tarde, Gustavo Xavier. Boa tarde, Lenildo. Hoje. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, ouvintes da Campina FM. Governador Ricardo Coutinho vai à Esperança hoje, né? Tem evento político por lá. Ainda a respeito dessas relações políticas, ainda tratando de 2010 para cá, governador, o senhor passou por muita coisa. Naquela eleição era aliado do senador Cássio, em 2014 precisou fazer uma parceria com o MDB de José Maranhão no segundo turno. Foram várias alianças que foram feitas e depois desfeitas. O que é que o político Ricardo Coutinho aprendeu ao longo desses 8 anos, tanto nessas relações, nessas alianças quebradas, como também na relação com esses indivíduos que o senhor fez aliança? O senhor carrega qual o aprendimento, o que é que o senhor conseguiu aprender ao longo desses anos? A primeira coisa, Gustavo, é que a aliança é para ser feita entre desiguais, entre diferentes. A aliança não tem qualquer problema de ser feita, né? Você pode, numa clareza de propósitos, porque se você me questionar ou pesquisar sobre a minha vida, o que eu falava em 2004, eu falo hoje. O que eu fazia em 2004, 2005, por exemplo, ou falava quando era vereador lá em João Pessoa, eu falo hoje. Com algumas retificações, com algumas coisas aqui ou acolá, mas a linha geral de defesa de postura é a mesma, né? Eu tenho, me perdoe assim, talvez a falsa modéstia, mas eu tenho uma coerência, né? E ao ter a coerência e saber o que eu penso, eu não tenho medo de nenhuma aliança. Eu batalho por alianças. Agora, ninguém acha que uma aliança vai mudar aquilo que é correto. Aquilo que é correto tem que ser respeitado, né? Porque a Paraíba hoje tem tantas obras, não só em Campina, mas no estado como um todo, porque há um respeito grande pelo dinheiro público. Observe. Você não via essa quantidade de obras. Quem imaginaria que uma obra como o Parque Bodocongó, de 30 milhões de reais, sabe? Que foi tanto empecilho para poder usar uma emenda que era apenas uma parte disso, que eu devolvi o dinheiro e fiz a obra. Devolvi porque não iam deixar a gente fazer a obra. E ao mesmo tempo eu não podia pagar. Eu fiz, devolvi, devolve. Já que não querem, posso para esse dinheiro e a gente vai fazer a obra, né? Qual foi a época que, se você teve uma obra de 30 milhões de um parque que era uma obra eminentemente municipal, de uma prefeitura para fazer, e nós é que fizemos? Qual foi a época que se imaginou que o governo do estado faria uma obra como a adutora Transparaíba Curimataú, pegando água do Boqueirão, com 300 milhões de reais de recursos próprios do estado? Qual foi a época disso? Isso nunca existiu, existe hoje a partir desse governo. E ao mesmo tempo, né, ter essa clareza e ao mesmo tempo apontar para o futuro. A Paraíba tem uma dinâmica de crescimento, de evolução que é indiscutível. Por que a oposição tem tanta dificuldade nessas eleições? Eu vou dizer por quê. Porque eles propõem melhorar. Observe. Eles propõem melhorar porque eles sabem que a população aprova a forma de governo. Ora, se você vai propor a alguém mudar para melhorar, evidentemente que o primeiro pensamento na população é: por que eu vou mudar? Se até a oposição reconhece que está melhorando, eu vou permanecer aqui com quem tem capacidade, com quem construiu isso, né? E eles não poderiam ter outra posição, porque todos os indicadores da Paraíba são melhores. Todos eles. Você não encontra um indicador social, econômico, nenhum, que porventura em 2018 seja pior do que 2010, né? Pouca gente sabe, eu fui pedir munição quando eu assumi, silenciosamente, sigilosamente emprestada ao meu amigo Eduardo Campos, governador de Pernambuco, porque não tinha. Fui e depois paguei, evidentemente, mas fui lá pedir, mandamos lá pessoal, falei com ele: Eduardo, socorre que o negócio tá pesado aqui. Hoje você tem toda uma infraestrutura que não deixa dever absolutamente a nenhuma polícia aqui por fora. Observe, nós investimos muito, né? Se olhar para a rede de saúde, a Paraíba quase não tem alta complexidade. Eu entrei aqui em Campina Grande
em janeiro de 2011, eu tinha acabado de assumir, só tinha dívida, só tinha falta de dinheiro. Fui no antigo hospital regional e me deparei, eu acho que eu já te falei essa história, me deparei com um tonel, Lenildo, dentro da UTI, e não era pingando não, era uma enxurrada de água dentro da UTI. Eu vi, não foi ninguém que me disse não, eu estava lá para poder ver. E aí eu percebi que eu tinha que antecipar a inauguração do trauma. Eu tinha que começar a fazer um desprendimento de 12 milhões por mês para poder colocar um hospital daquele porte, que é essencial. Não é para Campina, não é sequer para Paraíba. O trauma é essencial para o Nordeste. Né? O trauma é o melhor hospital de todo o interior nordestino. É o melhor hospital. É o que tem os profissionais mais qualificados, é o que tem plantão presencial, é o que tem os melhores equipamentos, é o que dá uma resolutividade capaz de atender desde a agulhada. Você imagina a agulhada ir para um hospital de trauma? Mas vai. Até casos crônicos, porque a cobertura no município, na rede municipal, não é minimamente adequada. Então vai todo mundo para o trauma, pela confiança que tem no trauma. Então, se você pegar todo e qualquer indicador, renda familiar do trabalho, você sabe quanto era a renda familiar do trabalho em 2010? R$378, o salário mínimo era 510. Hoje é igual ao salário mínimo, é o primeiro, passou a ser o primeiro do Nordeste, a primeira renda. É o estado com menor índice de desemprego há mais de um ano, por 4 trimestres consecutivos. É a Paraíba. É o estado que tinha a 7ª pior no Nordeste mortalidade infantil, hoje tem a menor mortalidade infantil. Ou seja, nós evoluímos, né? E para ganhar o poder, em qualquer circunstância, se alguém quer apoiar esse projeto e quer participar desse projeto respeitando aquilo que foi construído, eu não vejo qualquer problema, né? Fizemos a aliança em 2010 e não era como tentaram falar uma aliança que só interessava a mim. Interessava também ao outro lado, né? Porque eu tinha uma trajetória e tenho uma trajetória limpa, uma trajetória que agrega, uma trajetória que é respeitada. Não se arrepende de nenhuma aliança nesses 8 anos? Eu não me arrependo porque as coisas que eu faço na vida eu penso antes. Se elas fugirem do controle como fugiram, né? Eu simplesmente acho que tudo são consequências naturais. Cada um sabe o seu caminho. O importante é que eu não saia do meu. Se eu não sair do meu caminho, para mim eu estou sendo coerente e justo para com aquilo que as pessoas esperam de mim. Ô governador, o senhor falou a respeito da realidade da segurança pública e de como estava, por exemplo, o estoque. O senhor citou até o caso das munições quando assumiu o Estado, e um dos pontos em que seu governo recebe muita crítica é em relação exatamente à segurança pública. Eu queria saber do senhor, numa realidade que nós estamos vivendo hoje, em que o crime organizado está cada vez mais equipado, está cada vez mais ousado e está cada vez mais, inclusive, organizado. E em contraponto, os estados têm recursos limitados para fazer o combate a esse crime. Como é que se vai encontrar no país uma resposta para essa equação que eu acabei de colocar na mesa para conter o avanço da criminalidade, da violência? Com a corajosa política nacional de segurança pública. As metralhadoras .50 que estão aqui presentes, agora mesmo a polícia de Pernambuco matou 6, né? Tinha .50 dentro do carro. Exatamente, dos bandidos. Os bandidos. Tinha .50, metralhadora que derruba helicóptero a 1.800 metros. A 1,8 km ela é capaz de derrubar um helicóptero. Você imagina o que é que eu estou falando? E que são armas proibidas para as polícias militares. Nós não podemos comprar essas armas, né? Agora essas armas entram por onde? Pelas fronteiras. De quem é a responsabilidade de proteção de fronteira? Da União, né? Deveria ser, ou deve ser da União também, de uma política nacional, um nivelamento, uma base nivelada da capacidade das polícias estaduais. Eu não advogo a tese de pegar uma força nacional e suprir lacuna de polícia militar de qualquer estado. Não é isso. Aliás, uma determinada época me perguntaram se eu queria, eu digo não quero não, ao contrário, eu quero ceder gente para a Força Nacional. A Paraíba é um dos estados que mais cede militares para a Força Nacional, proporcionalmente. Não, eu digo não, eu quero ceder, nós não queremos aqui não, nós não precisamos, bota para outro canto que precisa. E se você olhar a evolução das coisas, porque eu consegui na minha vida, apesar da minha inquietude, né, da minha ansiedade pelas coisas, eu consegui medir algumas coisas pela caminhada.
não é pelo objetivo. Tem um objetivo que está muito distante, ou então que é fictício. Mas a caminhada é que interessa. É a caminhada que dá um tom em saber se você está ou não no caminho correto. Aqui em 2010, se alguém não lembra, eu vou relembrar. Aqui em Campina Grande, 2010, a taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes era 51,7. Ano passado foi 37,5. Este ano vai cair de 30. Isso é ou não é uma evolução? É claro que é. Aqui em Campina Grande, como em João Pessoa, só subiu do ano retrasado para o ano passado, só subiu um indicador, que foi o roubo de veículos. Aqui em Campina foram mais de 400 em 2017. Exatamente, só subiu esse indicador, o que provavelmente fez com que o crime, para cometer outros crimes, fizesse esse tipo de abordagem nesse campo específico. Mas roubo a estabelecimento comercial caiu, roubo a transporte coletivo caiu, roubo a transeuntes que tem uma faixa menor de notificação de moto, esses aí não, isso aí todo mundo vai na delegacia e faz o BO, né? Mas roubo de transporte coletivo caiu, esses também são notificados, todos eles, ou seja, e o número de homicídios, que é o mais importante, rapaz, porque se o cara me roubar um celular, eu vou ficar com muita raiva, claro, eu vou ter um susto muito grande, porém eu sobrevivo. Agora, se me tirarem a vida, eu não sobrevivo. E quem está morrendo aqui nesse país são jovens, negros, pobres. E é preciso ter um olhar para isso através de política pública. Alguns daqui não conseguem reconhecer a nossa política pública, a política pública do estado da Paraíba, né? Mas todo o Brasil reconhece. Todo o Brasil reconhece. Se você abrir o mapa do ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que é uma instituição privada de apoio ao empresariado paulista e nacional, tem nada a ver com o governo, você vê lá que o Salto da Paraíba, que era o 24º pior estado do país em segurança, no outro ano 23º, depois 15º e agora 9º. Há uma evolução. Se você pegar o anuário da segurança, né? O Atlas da Violência, vocês devem ter lido, porque circulou bastante. Observem que poucos estados, na verdade 2 estados, tiveram destaques nominalmente, citando até o governador, né? Quem foi? Espírito Santo e Paraíba. Esse ano nós estamos passando o Espírito Santo. Compreendeu? Ou seja, nós temos uma evolução, somos o único estado do Brasil. Eu desafio, por que ninguém diz que eu estou errado? Ninguém diz, observe, é um monólogo isso. Porque nós somos o único estado do Brasil que desde 2012, todos os anos, ano após ano, caiu o número de homicídios. E vamos cair esse ano também pelo trabalho, não é do governador, mas pelo trabalho dos policiais, militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários, pelo trabalho desse povo que está na ponta e pela política pública que nós estabelecemos. Então você sai de uma situação que o policial tinha 2 balas no revólver 38 e que tinha que ser recalchutada. De um policial que tinha que empurrar carro, era o que mais você via. De comunidades rurais, como a de Genipapo, aqui próximo, tinha que fazer cota de 15, 20 reais para colocar combustível na viatura, para a viatura dar uma volta por lá uma vez por semana. Sair de uma situação de uma taxa de homicídios de 42, que era do estado, 51,7 era de Campina Grande, 42 era do estado, para termos este ano abaixo de 30. Isso é uma evolução, é indiscutível isso. Agora, enquanto tiver um homicídio, eu vou me preocupar. Isso significa dizer que eu vou morrer preocupado. Se eu morrer com 100 anos, eu vou morrer preocupado, porque também eu não posso dizer que vai deixar de ter homicídio, porque são coisas contra o Estado, contra a sociedade, que são tramadas, né, fora da nossa lógica. Precisa ter uma reforma da legislação. Crimes pesados têm que ser punidos exemplarmente, tem que ter separação, amigo. Chefe de crime organizado tem que ficar separado, porque senão contamina. Essa é a verdade, senão contamina o restante, controla as celas, controla o coletivo que está ali. Então essa é uma tarefa para a União, não é uma tarefa para os estados, é uma tarefa para a União. Afinal, a legislação penal é federal, né? E nós temos que ter também e perceber que tem muito crime de pouca monta, tem crime moral, tem crime de costumes, que não pode estar num penitenciário de segurança máxima, rapaz. Não tem sentido isso. Então o Brasil precisa separar as coisas, né? Se alguém acha que é moral, amoral ou imoral, que acha dessa forma,
né? Assim, que reprove, mas a lei não pode tratar todo mundo de acordo com a moralidade de algum segmento ou de outro segmento, né? Nós temos que ter uma saída para essa situação em que meteram o nosso país e meteram o Nordeste, porque se você observar em 1980, a taxa de homicídios do Nordeste era 22, a taxa do Sudeste de homicídios era 55 e hoje a taxa de homicídios do Nordeste é 55, a da Paraíba abaixo de 30. Né? E a do Sudeste é 21. Houve uma migração clara do crime. Clara. Por quê? Pela internet, né? Pelo desenvolvimento das comunicações, pelo desenvolvimento da região também, porque teve um bom ciclo de desenvolvimento aqui dentro, por uma série de coisas. Agora, nós não ficamos parados não, né? Nós temos o melhor sistema de comunicação de radiocomunicação digital do país, está na Paraíba, 33 milhões de investimento. Nós temos uma frota que ela efetivamente está dentro dos melhores padrões. Nós temos uma polícia que no mínimo tem pistola, não tem mais revólver 38. No mínimo tem pistola. Nós compramos só em armamento pesado, nem já está aqui, sabe disso, 10 milhões de reais. 10 milhões. Você sabe quantos anos a Paraíba ficou sem comprar uma arma pesada? Eu vou dizer aqui para vocês, de 1998 a 2010 não comprou uma arma pesada. Ora, o crime estava comprando tudo, se deixar até tanque de guerra, né? E o estado da Paraíba, zero, comprando revólver, e olhe lá quando comprava, recalchutando bala ali na feira de Patos. Que conversa é essa, rapaz? Aí depois ainda acham que vão ter moral para estar falando sobre segurança. Não tem moral, porque eles têm a responsabilidade, ou foram irresponsáveis, em criar essa situação de descontrole aqui dentro da Paraíba. E nós estamos tendo muito trabalho, mas tem uma coisa, se você olhar para o comando da segurança, é o mesmo. Eu mantive o comando para dar estabilidade a isso. Não teve essa história, às vezes tem um crime ali, derruba secretário, não derruba nada. Se eu confiar na política, se eu não confiar, eu tiro na hora. Pode ser quem for, eu tiro, né? Agora, eu confiando, eu sabendo que é correta a política, eu segurei todos os 2 mandatos. Espero segurar até dezembro. Quero concluir com o mesmo comandante da Polícia Militar, com o mesmo secretário, enfim, com a mesma equipe e com a mesma política, porque a política não pertence a Ricardo. A política de segurança pública deve pertencer ao Estado. E quem vem, e esse Estado da Paraíba conseguiu formatar uma política que é referência hoje em todo canto. Todos os especialistas no Brasil reconhecem a evolução da Paraíba. Só uma parte da oposição aqui, né, por não ter o que falar, é que teve um homicídio ali, não tem segurança. Mas como? O homicídio foi contra o Estado. O homicídio é contra as pessoas, é contra a sociedade. Ninguém é capaz de imaginar que alguém vai matar o outro ali. É impossível isso. Como é impossível alguém imaginar que você tivesse um ataque aqui na PB1? Eu já lhe perguntei, e eu ia perguntar, caso que destoa dessas relações, acontecimentos cotidianos. É sobre o homicídio no Corpo de Bombeiros em João Pessoa. O senhor acha que foi só o ataque ao indivíduo que não dava como prever, ou o Estado falhou realmente naquele homicídio na sede do Corpo de Bombeiros de João Pessoa recentemente? Que o rapaz entrou e matou um bombeiro militar. Roubou a arma, né? Isso, roubou a arma. Na verdade, tem um inquérito sendo feito, né? E evidentemente, se houve alguma falha humana. Convenhamos, não é falar da política de segurança, né? Porque a política de segurança é uma coisa muito maior, porque se a gente for debater assim um detalhe desse e envolver a política de segurança no meio, a gente perde a grandiosidade, a necessária grandiosidade da política. Mas o caso do PB1, eu te digo 2 coisas. A primeira, só atacaram porque tinha gente importante lá dentro. É ou não é? Quem queria atacar um presídio de segurança máxima com mais de 100 homens envolvidos? Porque não era só quem estava lá, não. Era circulando lá pro Mangabeira em carros para tentar fazer resgates e tal. Uma operação, rapaz, de guerra. Com armas .50. Armas que perfuram 5 paredes seguidas. Né? Com dinamite. Ora, quem é que... Se o Estado para fazer uma ponte precisa de dinamite, ele espera 6 meses para conseguir, porque é a maior burocracia. A criminalidade está aí, tem dinamite para cima e para baixo, e foram em busca de lá porque tinha gente importante presa por quem? Pela polícia.
Aliás, o alvo principal tinha sido preso aqui em fevereiro, liberado no outro dia. Na audiência de custódia, né? Na audiência de custódia, e novamente foi preso em Lucena pela polícia. E trocaram bala, inclusive .50. Eles tinham 1.500 munições naquele sítio lá em Lucena. 1.500 munições. Isso não é brincadeira, rapaz. Isso não é brincadeira. Agora, de imediato, mais da metade já foi recapturado. De imediato, prendemos 10. A polícia prendeu 10. Que havia atacado o PB1. Prendemos 6, sendo 4 agentes penitenciários. Não tem essa história, é para cortar na pele e se corta na pele. Prendemos 6 que providenciaram a entrada de telefones para aquele presídio. Ou seja, a Polícia da Paraíba tem um conceito muito bom, Lenildo. A Polícia da Paraíba é formada, observe, quase você não vê, quase você não percebe extrapolarem da condição de cidadania, de respeito aos direitos humanos. É dura quando precisa ser dura, no cumprimento da lei. Se alguém atirar na polícia, vai receber bala de volta, evidentemente. Ora, eu vou dizer que não? Sim. Agora, a polícia não invade casa de ninguém. A polícia não bate ninguém, não tortura. Isso saiu da agenda. Preste atenção. Isso era comum até pouco tempo. Até alguns anos atrás, esse negócio existia. E você teve uma evolução, inclusive, na questão da qualificação humana. Isso é indiscutível. Agora, se junta uma quadrilha para atacar um determinado local de sopetão, evidentemente que isso está fora da normalidade. Mas todos serão presos novamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. A polícia trabalha muito. Às vezes, uma determinada investigação demora alguns meses. Porque antes também, você mesmo como cronista, nunca tinha ouvido falar em uma operação de repressão qualificada, antes do nosso governo. Depois são centenas que foram feitas e que estão sendo feitas. É a operação que tem a investigação, né? Tem a preparação das provas, todo o processo legal para que ela possa efetivamente surtir os seus efeitos. Eu quero dizer que eu tenho orgulho da política de segurança da Paraíba e tenho orgulho das nossas polícias. E acho que quando a oposição se perde no caminho ao celebrar algum ato contra a lei, algum vandalismo, algum ataque contra quem está a favor da lei, eu acho que aí a oposição está dizendo claramente que não tem a menor capacidade de poder estabelecer perante a população uma agenda positiva para esse estado. O governador, a gente está chegando à reta final dessa nossa conversa e, embora não seja, digamos, ainda um apanhado, uma avaliação dos seus 8 anos de governo, acredito que daqui para 31 de dezembro o senhor volta aqui para a gente poder fazer no novo jornal, balanço, inclusive, né? No novo jornal. Claro, é um prazer. Mas, e eu sei também que muitas vezes quando a gente questiona alguém na política a respeito de futuro, as pessoas sempre dizem que não é hora de se pensar nisso, de se discutir, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que tem a ver com as eleições, mas é claro que a gente não vai tocar em eleições aqui, até porque não podemos. Mas a pergunta, objetivamente, que eu tenho a lhe fazer é a seguinte: qual vai ser o papel do cidadão Ricardo Coutinho, a partir de 1º de janeiro, não mais o governador Ricardo Coutinho, em um eventual governo de um aliado seu? O que é que Ricardo Coutinho tem em mente? O senhor aceitaria o convite? Se falou que Ricardo pode ser um super secretário. E eu quero lhe perguntar, na sua cabeça, o que é que o senhor pensa a respeito disso? Isso não está no meu horizonte, né? No meu horizonte está continuar contribuindo como militante. Lenildo, eu continuo a ser um militante. Eu não vou dizer que tem a mesma inquietude, porque não dá para você medir as coisas com 18 anos, com 30 anos, com 57 anos, como eu tenho hoje. São tempos, são circunstâncias diferentes. Mas eu preservo uma mesma inquietude em relação às coisas da vida. E as coisas da vida incluem a política. Eu vou continuar a ser um militante, devo reassumir, esse é o meu primeiro plano, minha condição de funcionário da UFPB, né? E estarei à disposição para contribuir com ideias, com o governo, que eu espero que seja de um companheiro e com a presença da Lígia, né? Nesse processo. Ou seja, eu vou estar ali com a experiência que eu pude adquirir, com a minha visão, que necessariamente não vai ser a visão de quem assume, mas com a minha visão, eu escuto muitas visões, eu mudo algumas visões que eu tenho. É assim que é o processo natural, né? E a única coisa que eu quero, como cidadão, é que a Paraíba avance. Eu não quero que a Paraíba fique
onde está, mesmo que ela tenha avançado muito em relação ao que era. Mas eu quero que ela avance, eu quero que ela qualifique, porque nós só vamos aposentar esse papo da violência que nós tivemos aqui, da segurança, no dia, rapaz, que nós tivemos uma educação pública da melhor qualidade. Nós estamos no caminho, Lenildo. A Paraíba está no caminho, a Paraíba vai ser já no próximo ano o primeiro lugar no país em percentual de estudantes do nível médio no ensino integral. Tu sabe o que é isso, rapaz? Quando eu assumi não tinha uma escola técnica, hoje são 47. E vamos terminando, amanhã eu inauguro mais uma, lá no Conjunto Costa Silva, a Escola Manuel Lisboa, né? Estamos inaugurando mais uma, venho aqui em novembro para inaugurar Álvaro Galdense de Queiroz, aqui nas Malvinas. Era uma escola que nós demolimos, fizemos nova. Compreendeu? A gente não está parando com essa coisa. Vou inaugurar daqui a pouco a de Patos, a escola técnica de Patos, dentro daquele padrão idêntico à de Campina Grande. A escola técnica aqui de Campina Grande, essa escola, metade dos estudantes vieram de onde? Das melhores escolas privadas de Campina. E não foi mais porque nós barramos, para poder preservar, claro, os espaços daqueles que têm carreira na rede pública. E só vem das melhores escolas da rede pública, da rede privada, aqueles que reconhecem a melhoria da rede pública, óbvio, né? Isso é elementar. Ou seja, o caminho nosso é o correto. E esse país só tem futuro para combater essa criminalidade, para diminuir o nível de violência com educação. Ninguém venha com a conversa fiada, sabe? Eu até me exalto, mas é verdade, de que não, eu vou distribuir revólver, vou armar todo mundo. Que conversa é essa? O que não falta nesse país é revólver, é arma. A polícia da Paraíba apreende por dia uma média de 10,2 armas por dia. E eu sei disso porque nós pagamos. Nós pagamos o revólver, o tradicional revólver, custa R$600. O policial que apreender ganha R$600. Não é? Ou seja, em todas elas, você percebe claramente que o país tem excesso de armas. E alguém achar que vai resolver o problema da saúde, da educação, da economia, de tudo com arma, isso é uma falta de respeito com a população. Que o povo precisa para se tornar uma verdadeira democracia, porque eu não creio que nós vivemos numa democracia, o que o povo precisa é de educação, de ensino de qualidade, né, de um ensino público que dê oportunidades iguais às pessoas que são diferentes social e economicamente. Aí nós vamos fechar a fábrica da criminalidade. A atração, né, que é a marginalidade, faz a uma parte da nossa população que não crê no futuro. Se não tem educação, não tem nada, como é que vai crer no futuro? Esse não é um discurso filosófico que eu estou fazendo, não. Estou fazendo um discurso real aqui, concreto. Se eu melhorar a educação, eu envolvo a juventude. Pode ver nas nossas escolas o protagonismo, as coisas. Eu acabei de citar aqui a Anésio Leão, que vocês conhecem, a Raul Córdoba. O protagonismo é outro. Se a gente permanece nessa toada, nós vamos ter uma rede pública que, quando eu assumi, não aprovava nem 200 no Enem. Hoje, esse ano, aprovou 2.000. É esse o tamanho das coisas, né? E eu acho que, efetivamente, eu, como militante, como cidadão, como gente que tem filhos aqui, rapaz, eu vou morar aqui, eu tô aqui, né? Então, eu vou estar sempre buscando contribuir no meu direito de cidadão, né? Eu não tenho nenhum outro sonho. Eu vou ser sincero, eu atingi algo que há 20 anos eu jamais imaginaria e nem pretendia, porque eu achava que num estado oligárquico, onde famílias mandavam em tudo, né? Um filho de uma costureira, um pequeno agricultor se tornar governador, era basicamente impossível, sem ter nenhum vereador na família, sem ter, então era praticamente impossível, né? Ou seja, eu venho de um processo, eu sou produto de um processo, e esse processo inclui sociedade organizada, né? E nem sempre a sociedade organizada tem razão, às vezes não tem, né? Ou às vezes o governo não tem razão, enfim, mas esses conflitos são próprios da democracia. Eu soube transitar por eles, preservando isso que eu estou aqui dizendo como sendo essencial para mim, que foi olhar para esse estado, desenvolvê-lo, olhar para os esquecidos, olhar para as regiões esquecidas.
Você olhar para o Cariri hoje, não tem nem comparação com o Cariri que era antes. Se olhar para o Curimataú, né, o nível de investimentos é altíssimo, né? Cada recanto. Se olhar para ali pro Mutirão do Serrotão, nós estamos tendo dificuldade em fazer o calçamento, porque foram décadas de encharcamento, né, com esgoto, com fezes, com esgoto da areia. Nós estamos tendo que tirar a areia e botar outra areia. Você sabe o que é isso? Ou seja, e está lá tendo uma urbanização total, com saneamento, com drenagem, com pavimentação, com uma série de coisas que são direito da população. Você sabe de onde veio isso? Do orçamento democrático. Porque lá no orçamento democrático, aberto para todo mundo, foi olhar um monte de gente do mutirão, pautaram isso como prioridade, e o governo está fazendo a obra. Uma obra que eu vou inaugurar, inclusive, enquanto governador. Aliás, vou inaugurar cerca de 150 obras. Só do DR, eu inauguro 39, são 40 obras. Talvez eu não consiga inaugurar a PB 034, que liga a Leandra a Caporã, porque tem uma ponte, nós estamos fazendo a ponte. Aí talvez fique para fevereiro, março, dinheirinho todo em caixa lá, enfim, passo para o próximo governador. Mas só no DR, na Suplan, mais de 100 obras, né? Aqui, a estação de tratamento de água de Nova Camará, depois que nós fizemos a reconstrução total da barragem, né? Depois que nós fizemos, nós estamos lá com uma estação de tratamento de água de 440 litros por segundo, a capacidade dela, e que vai atender, claro, com a natureza sendo generosa, vai atender a todo aquele compartimento. Estamos agora terminando a Arara, já estamos em teste lá de água. Arara, que tem um problema de água seríssimo. Areal e Montadas, estamos lá, como se diz no popular, com a gota. Esperança, né, governador? Esperança já está feita, né? Falta água, né? Falta água, mas aí a gente ainda não teve a capacidade de produzir água, né? Se me der essa capacidade, eu faço. Agora, nós não temos, porque depende de quê? Do acúmulo lá em... E esse não foi um ano bom, diferentemente do que disseram, que a seca tinha acabado. Foi um ano muito ruim. Eu governei 8 anos com 7 anos em seca. Não é brincadeira, e 4 anos em crise econômica profunda neste país, e que nós conseguimos vencê-la, né? Então, essas coisas estão sendo percebidas pela população, e você percebe claramente como mudou. Eu estava chegando agora aqui de avião, estava sobrevoando, e eu vi lá a estrada de Catolé de Boa Vista se enchendo, né, de loteamento, de loja, ou seja, se enchendo de desenvolvimento, né? Os grandes eixos, o governo do estado operou em Campina Grande. O eixo das nações que nós estamos construindo, eu inauguro a primeira etapa ainda neste governo, né? O eixo das nações é fundamental para a mobilidade urbana de Campina Grande, fundamental, né? Se você observar bem, nós vamos dividir o tráfego para uma das áreas mais concorridas, que é ali Bodocongó, as universidades, o Hospital da FAP, mais concorrida de todo o Brejo, de quem vem do Brejo e de quem vem a partir do bairro das Nações. Uma obra, a maior obra de mobilidade urbana aqui dessa cidade nos últimos 40 anos, como o Mutirão do Serrotão, é a maior obra de urbanização feita nos últimos 40 anos aqui em Campina Grande, e com recursos próprios do estado. Nós tivemos capacidade de poder distribuir esses recursos, porque o governo soube ouvir, diferentemente de uma cantilena, porque não sabe ouvir. O governo soube ouvir a população, maiores interessados, soube atrair a população e dar credibilidade a esse diálogo através da resolutividade das demandas. Nós temos uma alta resolutividade e somos o único estado no Brasil que faz dessa forma, que aprofundou a democracia participativa, que acreditou na democracia participativa. E isso conta na política e conta para aquilo que eu represento, né? Porque eu não sou representante de algo pessoal, eu sou representante de um conjunto de ideias que tem referência, não eu, claro, mas as ideias no Brasil, no mundo e aqui na Paraíba também. Governador Ricardo Coutinho, infelizmente o nosso tempo já está completamente estourado. Vou renovar o convite para que após as eleições o senhor volte para a gente poder fazer um balanço mais aprofundado, até entrar em alguns temas que a gente gostaria de apimentar um pouco a discussão, mas aí invariavelmente toca no processo eleitoral e infelizmente a censura nesse período é muito grande. Muito obrigado pela sua participação e a gente lhe espera. Obrigado, Lenildo,
pela conversa agradável, acho que profunda, né? Né? E obrigado também a Gustavo e a todos aqui que fazem o Campina Grande Notícia. Um forte abraço, estarei de volta com certeza, caso seja chamado. Um abraço. Danilo, só para encerrar o bloco, muita gente participou na nossa transmissão do Facebook. Verdade. E todo mundo mandando abraço pro senhor, citar alguns nomes: o Léo Aires, o Linaldo tá ouvindo a gente lá em Tocantins, o pertinho. Carlos, pertinho, Carlos Gambarra, Romilson Regis, Betânia Galdino, o Madiel Conserva, Marcos Dantas, André de Oliveira, Erimilton Gouveia, todo mundo mandando um abraço pro governador. Bacana. E participando da entrevista. Muito bem, são 13h25. Campina, grande notícia, a serviço da comunidade.